Tudo bom, Oi, Alzimar, Marcelo? que delícia estar aqui para falar com você. Deixa eu me ajeitar aqui, porque senão corta minha cabeça, né? O seu som tá bem longe, sabe, Marcelo? Eu não sei se é possível Deixa eu você ver falar um pouco aqui se a mais gente alto. melhora um pouco, Alzimar. Aham. Consegue me ouvir agora? Tô ouvindo, tá bem, assim. Marcelo, hoje a gente vai falar também dos caminhos, né, que te levaram da acupuntura. Você é um jornalista de trajetória reconhecida, né, tanto em jornal impresso, em rádio, em televisão, especialmente, né? E aí eu queria saber como é que a acupuntura atravessou a tua vida. Ah, foi por causa de uma enxaqueca, né, Alzimar? Eu sofria de uma enxaqueca muito severa, a vida inteira. E passei 10 anos morando em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, antes de vir para Brasília. E lá eu ia parar no hospital pelo menos 2 vezes por mês com crises muito severas de enxaqueca e já havia tentado de tudo. Até que um dia eu fui fazer acupuntura e foi revolucionário para mim. Assim. Eu já havia tomado todos os remédios possíveis, conhecidos para enxaqueca, já havia tentado de tudo e a acupuntura resolveu esse negócio. Eu passei a ter crises 1, 2 vezes por ano. Aí falei, um dia vou estudar esse negócio. Mas na época, crianças pequenas, filhas para criar, até que chegou o momento em que a vida permitiu, e aí eu fui fazer um curso, descobri que eu poderia fazer ou um curso de acupuntura, que tem vários cursos livres, ou na época eu resolvi fazer um curso de medicina tradicional chinesa, que aí eu tinha aula todas as noites, foram 2 anos e meio, 2.500 horas de aula, né? Então foi uma trajetória bem longa, mas muito compensadora. Então, quando alguém me pergunta por que você fez acupuntura, eu falei porque eu enxaqueca, porque eu ganhei uma enxaqueca de presente e a acupuntura me tirou aquele fardo. E aí, como jornalista, né? Como jornalista, como é que você via a medicina tradicional chinesa? Porque aqui no Brasil a gente, a acupuntura até já entrou já, né? Dentro até das atividades do SUS e tudo mais, né? Mas você assim, você questionava, você investigava, como é que era esse olhar jornalístico para a medicina tradicional chinesa? Eu era muito curioso, e nós jornalistas somos curiosos profissionais, né? Nos pagam para a gente ser curioso. É. E eu sempre olhei com muita simpatia, porque no terreno das naturopatias, os terapeutas eles sempre foram mais curiosos do que as consultas médicas convencionais ou da medicina Verdade. ocidental. Uhum. E eu queria conhecer. Quando eu conheci e vi o que que era, e vi como a medicina ocidental, a medicina oriental, melhor dizendo, aborda, investiga, enxerga, olha para o paciente, eu falei, vou tentar esse negócio. E nunca me arrependi, Alzimar. Claro, continuo adepto da medicina ocidental, ela é importante, ela tem avanços, ela contribui, ela trata, não é? Mas a Exato. medicina oriental, especificamente a medicina tradicional chinesa, porque a gente tem a indiana também, né, que é a ayurvédica, a gente tem a medicina praticada no Japão, mas a medicina tradicional chinesa, ela me encantou de uma maneira muito especial pela forma de abordagem e pelos métodos de tratamento, porque quando a gente fala em medicina chinesa, todo mundo pensa na principal técnica, ou pelo menos a mais ocidentalizada, que é a acupuntura. E é a que eu mais aplico aqui no consultório, tá? Mas ela tem um conjunto de técnicas que é um conjunto muito fascinante e de excelentes resultados. E quando a gente combina as duas, então, Alzimar, a gente trata uma infinidade de coisas com resultados muito mais rápidos. Uhum. E eu gostaria que você falasse alguma história assim de atendimento. E esses dias eu vi uma postagem no seu que eu fiquei assim, meu Deus, mas tinha que acontecer com José Marcelo, não poderia ser com outro. Não menos que a Leida Guevara, filha do Che Guevara, que é médica cubana. Chegou ao seu consultório? Me conta Médica isso. cubana, pediatra, trabalha no maior hospital de Cuba, não é? Mãe de uma outra médica, que é uma grande cirurgia em Cuba.
E ela estava aqui em Brasília para participar de uma atividade ligada ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Começou a sentir algumas questões e uma outra paciente minha que estava com ela falou: você precisa ir ao meu terapeuta. Ele é o meu acupunturista, ele vai cuidar de você. E ela, muito empolgada na hora, falou: mas eu quero muito ir, porque a medicina oriental ela não é muito praticada em Cuba, não é? Mas ela é muito curiosa, ela é, por essência, uma grande pesquisadora das ciências humanas, né? Das ciências sociais, da biologia. Exato. Então, quis vir porque ela é adepta também da naturopatia como paciente. E aí veio, foi um atendimento lindo, muito disciplinada como paciente, viu? E uma simpatia de pessoa. Marcelo, essa questão aí das agulhas, especialmente, né? Claro que a acupuntura ela pode ser feita com vários instrumentos, né? Mas muita gente tem ainda aquela questão, ai, eu tenho medo de agulha, ai, mas como que essas agulhas vão mexer? O que que você falaria para uma pessoa que nunca se colocou à prova na acupuntura? Primeiro, quando a pessoa chega para mim e fala assim, eu preciso fazer acupuntura, eu falo, não, você não precisa, você merece. Ah, Porque é muito bom, né? O nosso medo principal de agulha, a não ser aquela pessoa que sofre pânico, que tem pânico de agulha, não é? Que sofre de fobia da agulha, aquela que só tem medo. A primeira coisa que eu explico para ela, Alzimar, é que o nosso medo da agulha ele está atrelado à injeção, que é uhum, uma agulha grande, não é? Que é toda inserida no corpo da gente, que dói na inserção e que dói também quando o líquido começa a escorrer pela agulha e se filtrar no músculo. Ou então, daquela pessoa num exame de sangue, aquele profissional de saúde que fica procurando a veia e dói e arde. A uhum, agulha de acupuntura, ela é muito fininha. Não é agulha de qualidade, é preciso usar agulha tá, de qualidade. Em agulha não dá para tentar cortar custos, não dá para comprar mais barato. Tem de comprar agulha boa. Né? uhum. É uma agulha muito fina, muito polida e que entra poucos milímetros na pele, coisa pequenininha mesmo. E é uma dor muito superficial, equivale a 70%, quando dói, equivale a 70% da dor do puxão de um fio de cabelo da cabeça. Uhum. Então é muito sutil. E quando a gente coloca o mandril, que é um caninho plástico, não é, para a pessoa, para a agulha passar por dentro e a gente pressiona ele na pele, aí a pessoa não sente dor. Agora, se a pessoa tem pânico de agulha e quer se tratar, a gente tem outras técnicas. A Uhum. acupuntura é a principal ou a mais conhecida, mas não é a mais eficiente, não é a mais importante. Mas se ainda assim eu quiser usar os pontos de acupuntura, eu posso fazer acupuntura laser. Então, tem Uhum. aparelhinho de laser que a gente direciona o feixe do raio naquele ponto específico, por exemplo, aqui tem um ponto em G10. É um Sim. ponto muito dolorido. Eu não boto agulha aqui. Uhum. Se é um ponto que eu preciso muito usar na pessoa, eu uso laser nele. Uhum. Se eu preciso de um estímulo mais permanente, eu uso magnetoterapia, são os ímãs especiais. Então eu boto aqui o ímã fixo com um micropor e agulho as outras partes do corpo e deixo aqui com magnetoterapia. A depender do caso, eu posso fazer isso em todos os outros pontos da pessoa. Isso Alguns, inclusive, independente da idade, né? O tratamento com a acupuntura é desde bebê até a quarta idade, é desde o feto, desde a barriga. desde a barriga. Desde a barriga. Por quê? Porque muitas vezes eu sou chamado, inclusive em hospital, para induzir parto com acupuntura. Ah, Em vez de tomar ocitocina, a gente tem pontos específicos. Olha só por curiosidade. Aqui tem um, entre o meu ombro e o meu pescoço tem um, né? E a gente agulha esses pontos até o dedo mindinho. Não são muitas agulhas, né? Eu estou falando até o dedo mindinho, não é o corpo inteiro, não, gente. E aí a gente induz o parto. Mas isso é claro, a gente tem de ter exame que mostre que o bebê está encaixado, que não tem
cordão umbilical em volta do pescoço não pode ser uma coisa irresponsável. Mas funciona, né? Induz o parto assim. Então, eu brinco que desde a barriga é possível a pessoa se tratar. Agora, me chega um bebê com cólica, por exemplo. Um tempo atrás veio uma paciente, e esse é um caso engraçado, porque eu trato a bisavó, a avó, a mãe, né? O filho e o neto. Eu trato a família inteira, assim. Eu Aham. trato do bisneto à bisavó, ali eu trato a família inteira. Tinha 70 dias que a mãe não dormia pelas cólicas do bebê. Já saiu do consultório sem cólica. Vou agulhar um bebê, gente, de 70 dias? Não. Né? Até poderia, mas precisa? Não. Aí eu boto, sabe a sementinha da auriculoterapia? Os Sim. pontos no bebê, eles estão muito superficiais. Posso botar aquelas agulhinhas e manipular, eu vou ter o mesmo resultado. E ele pode ir Uhum. embora com essa agulhinha pelo corpo. Então, independe da idade. Você pode se tratar desde a barriga até idade infinita, não tem problema com relação a isso. Agora, é claro, as técnicas podem mudar de acordo com a idade e também da condição clínica. Né? Eu falei que a gente não usa só acupuntura e falei agora das sementinhas da magnetoterapia. A depender do caso, eu uso uma sangria, não é? Que é tirar umas gotinhas de sangue de um ponto muito específico. E aí, com isso, você drena, né, um excesso, uma estagnação e bota para circular. Por exemplo, com sangria na ponta da orelha, aqui, olha, quando a gente dobra, né? Se eu fizer uma sangria, uma manipulação com uma técnica específica, eu consigo baixar a febre de um bebê, controlar uma crise de hipertensão num adulto. Então, é uma série de técnicas que a gente pode usar. E aí vai a acupuntura, moxa bustão, que é uma moxa de ervas ou de carvão, que bota fogo na ponta, faz uma brasa, você aquece um determinado ponto para tratar determinadas coisas. Ventosas, que são aquelas manchas vermelhas que às vezes as pessoas veem no corpo de outras pessoas. Aquilo é uma técnica da medicina tradicional chinesa, né? Massagem terapêutica chinesa que chama Tuiná. Tem Hum. Doin, que eu manipulo os mesmos pontos da acupuntura para ter resultados. Então, a possibilidade ela é infinita. E ainda posso usar ou como tratamento principal ou como complementar nutrição terapêutica chinesa, que não tem nada a ver com contar calorias, que não tem nada a ver com nutrientes, não é? Mas eu posso usar a nutrição terapêutica chinesa como método de tratamento, e essa eu sempre uso combinado, a depender da condição clínica do paciente, eu vou dizer para ele quais alimentos ele vai priorizar e quais ele vai consumir menos. Porque na medicina chinesa não existe, não pode comer Incrível. isso. Nunca tinha ouvido falar sobre isso, sobre a nutrição terapêutica chinesa. Inclusive, já está convidado para voltar para a gente falar desse tema, da nutrição, porque imagino que, assim como eu, muita gente que vai assistir essa entrevista também não conhecia. E, Marcelo, você ainda atua como jornalista, e essas áreas, como é que se cruzam na tua vida? Uma vez, o Lourenço Flores, um grande jornalista aqui de Brasília, eu não sei se você teve o prazer de conhecer, ele falou: como você trabalha em áreas tão distintas? Eu falei: Lourenço, é a Isso. mesma coisa. Hum, Jornalismo e medicina chinesa, elas são a mesma coisa. É escuta. isso. É o meu lugar de ouvir as pessoas. Porque o jornalista não é aquele que fala muito, é aquele que escuta e fala para provocar a resposta. A Uhum. diferença é que, seja na televisão, né, no site ou no rádio, eu devolvo em texto, eu devolvo em informação. Aqui, a minha escuta, eu devolvo como procedimento de tratamento. E aí, como eu sou sem falsa modéstia, um bom entrevistador, Com certeza. numa consulta, as pessoas me contam coisas que elas nunca pensaram em contar. E muito da cura vem pela fala, Sim. que faz parte aí da minha outra formação que está a caminho, que é a psicanálise. Ah, Né? é? Porque por meio da Olha. fala, a pessoa vai tirando de dentro todas as toxinas emocionais.
Uhum, E isso me facilita tratar as outras coisas. Não que eu queira uhum. dizer que as pessoas são doentes por questões emocionais, não, tem uma série de fatores. A gente não pode. Ó, Selimão Luiz, nosso ex-aluno, está chamando a gente de lindos aqui. Oi, É Selimão, você verdade. também. Não que a gente possa culpar os pacientes pelas doenças, isso é de uma irresponsabilidade muito grande, mas as questões emocionais ajudam a tratar todas elas. E para a gente já caminhar para o encerramento, são 15 minutos, né? Para quem nunca teve contato com a acupuntura, eu acho que hoje está até mais fácil, que como eu disse, né? Ela já está introduzida no Sistema Único de Saúde, os médicos já introjetaram, já indicam a acupuntura, né? Até alguns décadas atrás, não existia, né? Era Satanizavam. totalmente apartado. Mas para quem aí nunca procurou acupuntura, o que você poderia dizer assim para essa pessoa? Procure. E procure mesmo estando muito bem de saúde, não estando sentindo nada, porque quando você chegar a um profissional de medicina chinesa, se ele for bom na anamnese, ele vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Você vai descobrir que às vezes o seu sono não é tão bom, ele vai regular esse sono. E é o primeiro indicativo de saúde, é um sono de qualidade, que não quer dizer muitas horas dormidas, não é? Você vai começar a tratar emoções que você não sabia que estavam um pouquinho desreguladas, e isso vai te ajudar. Isso vai tratar o seu sistema imunológico de uma maneira muito bacana. Então você vai adoecer menos e sarar mais rápido, porque o corpo da gente, ele foi feito para sarar sozinho, para se curar. Né? Não de todos os males, gente. Pelo amor de Deus, não leve isso para o Não, a gente extremo, não, quer porque quebrar um osso e achar que ele vai colar sozinho. que é charlatanismo, ou que você, né, está com um câncer e o câncer vai curar sozinho. Não é disso que eu estou Não. falando, não. Eu É. estou falando deu um corte, o corpo não cicatriza sozinho. Claro que Uhum, se você cuidar, ele vai cicatrizar mais rápido. Mas o uhum. corpo da gente foi feito para funcionar. Quando ele sai, quando o piano desafina, a gente começa a adoecer. Quando a medicina chinesa, por meio das agulhas, nos 12 canais, né, nos pontos que estão nos 12 canais, afina esse piano energético, esse corpo começa a se reparar muito mais rapidamente daquilo que o afeta, daquilo que o atinge. E não tenha Então, medo, não dói. independente da pessoa estar com uma dor, vamos dizer, física ou emocional, é, é sempre bom dar uma passadinha no acupunturista para fazer aquele check-up. Dores, diabetes, rinites, problemas emocionais, está se tratando de câncer, vai fazer acupuntura, não é? Porque os efeitos nocivos, não, os efeitos colaterais da Exato. medicação, da quimioterapia, por exemplo, podem ser amenizados com a Uhum, acupuntura. E se você ameniza aquele efeito colateral, você vai estar mais disposto ou disposta, vai se alimentar melhor, a sua digestão vai ser melhor, o seu organismo vai absorver mais os nutrientes, você vai ter mais energia para responder ao tratamento, por exemplo. Não é? Questões uhum. emocionais. Tem de ir ao psiquiatra, sim. Tem de fazer terapia, sim. Se o psiquiatra mandar tomar remédio, tem de tomar. Não acredite em terapeuta que fala não tome, tá? Mas aí esse terapeuta, ele vai ajudar com que você, vai fazer com que você precise desse remédio por menos tempo, com que você responda melhor a esse tratamento. Então, quando não é método terapêutico principal, é um excelente aliado com outros tratamentos da medicina ocidental. Ficaria horas conversando com você e mineiro do jeito que é, né? Ficaria horas De também na sua prosa, cozinha. Mas a gente vai ficando por aqui, Marcelo, e já vamos combinar da gente voltar a falar sobre a nutrição? podemos falar de nutrição terapêutica chinesa, sim. E a gente vai descobrir que a gente se preocupa com cores, sabores e temperaturas dos alimentos. Perfeito. Olha, fechando essa live, a gente vai abrir a agenda, tá? Tá joia. Muito obrigada. Quem entrou aqui na nossa live ao vivo, viu várias pessoas conhecidas que eu morro de saudade. E quem chegou no final, esta entrevista ela vai ficar disponível tanto nas minhas redes sociais quanto nas do Marcelo. E quem não te conhece ainda, Marcelo, que chegou por aqui,
Fala um pouquinho como é que descobre, onde é que te acha como terapeuta. Como jornalista, a gente te acha no Por aí, Supremo. é só dar um Google. Estou lá na TV Justiça, estou de editor-chefe lá. Mas olha, arroba José Marcelo 1902. Aí pode me mandar mensagem por lá. A gente vai conversando. Eu respondo a todas as mensagens, tiro dúvida, ajudo se eu puder, porque afinal de contas, função de qualquer profissão é ser útil à sociedade. Quando a gente vai para as terapias, mais ainda. Muito obrigada, Marcelo, e assim, um grande, grande abraço para toda a sua família, que eu amo também, e um beijo muito grande para você. Um beijo para você e um beijo para todo mundo que está vendo e que vai nos ver. Com certeza. Tchau. Tchau.